Olá, meus amigos do canal PR Elias Soares Oficial. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo curioso. Você sabe qual é o significado do nome cristão? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de número 26, está escrito: Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Antes de continuarmos o nosso vídeo, gostaria de lembrá-lo, por gentileza, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu comentário, o seu like, ative as notificações e se você ainda não se inscreveu, queira se inscrever. E se você também desejar, visite a nossa loja virtual, www.livrariadopastorelias.com.br www.livrariadopastorelias.com.br. Você pode também conhecer a nossa loja física, que fica na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Bom, como havíamos prometido, vamos continuar então falando sobre o nome cristão. E pergunto pela segunda vez: você sabe qual é o significado do nome cristão? Em primeiro lugar, a disciplina que cuida dessa questão sobre os nomes, ela é conhecida como onomatologia. E a onomatologia é a ciência que estuda os nomes de um modo geral. E nessa gama de estudos, você tem, por exemplo, os antropônimos, que são os nomes de pessoas. Ela vai tratar dos nomes masculinos, femininos. Você tem também os adjetivos gentílicos, os nomes pátrios, os patronímicos e tantos outros nomes. E entre esses muitos nomes, você tem os nomes que são chamados de nomes teofóricos. O que é um nome teofórico? Bom, em primeiro lugar, a palavra nome, como oriunda do grego, é onoma. E teofórico vem de theos, que é Deus, mais o verbo grego phoreo, que é trazer. Logo, um nome teofórico é aquele nome que traz um elemento divino. Isso era muito comum entre os povos antigos, que era um nome de agradecimento. Por exemplo, a esterilidade ela era muito comum nas culturas antigas e principalmente entre os hebreus. E quando uma mãe tinha então esta bênção de Deus, de receber o milagre de ser curada da esterilidade e abraçava um filho, geralmente essas mães dedicavam esse filho a Deus, dando um nome que tivesse nesse nome um elemento divino. Por exemplo, você tem Natanael, que vem do hebraico Natan, que é presente, dádiva, mais o sufixo, que é um teônimo, ou seja, um nome divino, que é El, um nome genérico de Deus. Logo, Natanael significa dádiva de Deus ou presente de Deus. O meu nome, por exemplo, Elias, vem do hebraico Eliarro e Eliarro, e ele é formado por alguns elementos divinos. Por exemplo, logo no prefixo você tem o elemento divino El. E depois o infixo pronominal, que é o iod em hebraico, que representa o i para nós, que é um pronome possessivo. E depois o iarro, iarru, iar, que é a forma contraída do tetragrama, que na verdade é o Iavé, que sofreu uma aglutinação das vogais do nome divino Adonai. Logo, Eliahu significa Iavé é Deus, e Iavé é o meu Deus. Mas a nossa pergunta é: qual o significado do nome cristão? Esse nome também é um nome teofórico, é um nome que traz um elemento divino. Ele vem do latim Christianus, que ele é composto, um nome composto primeiro do prefixo Cristo, que vem do grego Christos, que é a forma grecizada do hebraico Mashiach, que vem do hebraico machar, que passa também pelo tronco linguístico árabe e significa lambuzar com óleo. Lambuzar com óleo
ungir para um ofício. Do grego também o Christos vem de Krio, e que significa lambuzar com óleo, ungir. Logo daí, Christos ou Mashiach significa o ungido. Agora, além deste nome divino, desse teônimo, que é atribuído ao Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também é Deus, nós temos o sufixo ianus. Esse nome, geralmente, esse sufixo, ele era usado pelos romanos, pelos latinos, para demonstrar a relação entre o servo e o Senhor, entre o discípulo e o mestre, entre a propriedade e o proprietário. Logo, qual é o significado do nome cristão? Cristão significa o que pertence a Cristo. Segundo, o que serve a Cristo. E terceiro, o que segue a Cristo. Portanto, ser cristão é ser um seguidor de Jesus Cristo, da sua palavra, dos seus mandamentos. Segundo ponto, ser um cristão significa ser servo de Jesus Cristo. E a palavra servo trata-se de um eufemismo, que a bem da verdade, tanto do hebraico como do grego, a palavra servo, ela tem uma força muito grande. Por exemplo, no hebraico você tem Eved, e Eved pode ser escravo ou adorador. E da mesma sorte, em grego, você tem doulos. Mas você tem uma outra conotação também, uma outra palavra grega para servo, que é hiperetes. E o hiperetes, no mundo grego, no mundo romano, ele nada mais era do que um remador das galés. Quando havia uma condenação, essa pessoa se tornava um escravo do Estado e um escravo até a morte. Ele ficava nos porões do navio, remando. Tudo funcionava, mas ele não era visto. Uma outra coisa que ele perdia também era o seu próprio nome. Ele era identificado por um número. Portanto, ser servo de Cristo é justamente isso, é ser escravo de Cristo. É como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que eu tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E em terceiro lugar, aí vem o grande prêmio. E tudo isso também é prêmio, seguir a Cristo, servir a Cristo. Mas agora o colorido, né, do bolo, a grande mensagem é que ser cristão significa pertencer a Cristo. Significa que você é uma propriedade de Cristo. E a prova de que você se tornou uma propriedade de Cristo, você pertence a Ele, está lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Depois de que você ouviu a palavra de verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, você foi, selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da vossa herança. A palavra penhor, que aparece ali em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, vem do grego. E esta palavra é arrabon. Arrabon era uma espécie de uma garantia que os proprietários, quando vendiam algo para o seu possível comprador, exigia como entrada para garantir que aquela pessoa voltaria para completar a sua compra. Então ele pedia uma garantia, era um penhor. E olha só o que Cristo fez. A garantia de que você pertence a Cristo, de que você pertence a Deus e de que você vai subir ao céu, é que você recebeu o selo do Espírito Santo no momento que você creu. O Espírito Santo passou a habitar em você, independentemente se você fala ou não em línguas estranhas, ou em outras línguas, ou língua dos anjos, se você é batizado ou não com o Espírito Santo, com evidência de novas línguas, você tem o selo do Espírito Santo. Isso significa que você é propriedade dele. Você pertence a ele, você é dele. Portanto, tudo isso é o significado do nome cristão. Então, cristão significa isso. O que segue a Cristo, o que serve a Cristo e o que pertence a Cristo. Você é cristão? Se você ainda não é, poderá vir a sê-lo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.